Salve Maria. É uma afirmação aqui que vai ser rebatida, né? É melhor ser protestante que católico. Sempre cada qual fica cristão e é quase a mesma coisa. Refutação. Sim. Quase como a moeda falsa é quase a mesma coisa que a verdadeira. A única diferença é que uma é verdadeira e a outra falsa. Primeiro, católico e protestante quase a mesma coisa. Então não conheceis nenhum nem outro. É um texto de Monsenhor de Segur. Onde a Igreja Católica afirma, o protestante nega. O católico tem como regra de sua fé o ensino infalível da Igreja. O protestante rejeita a Igreja, despreza a sua autoridade e não conhece mais que a Bíblia, a qual interpreta como pode e como quer. O católico toma a vida cristã nos 7 sacramentos da Igreja e conserva principalmente mediante a recepção dos sacramentos da penitência e Eucaristia. O protestante não reconhece estes sacramentos, não conserva mais que o batismo e ainda esse. O católico adora na Eucaristia a Jesus Cristo que aí está realmente presente. O protestante só nela vê um símbolo vazio, um fragmento de pão. O católico venera, invoca e ama a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, feito homem. O protestante em nenhum caso fez dela, e muitas vezes lhe vota desprezo e até aversão. O católico venera no Papa o vigário de Jesus Cristo, o cabeça dos fiéis, o pastor supremo e o doutor infalível da lei de Deus. O protestante só nele vê o anticristo, o vigário de Satanás e o inimigo da verdade. O protestantismo é para o catolicismo o mesmo que o não é para o sim. Isso nos pontos fundamentais da religião. Salva toda essa discordância, é absolutamente a mesma coisa. Segundo ponto. É melhor, dizeis vós, ser protestante que católico? Não. Só é melhor, ou antes só é bom, o que é verdadeiro. O resto não vale nada. Partir deste princípio evidente. Não há meio termo entre a verdade e o erro. O que não é verdadeiro é falso. E o que não é falso é verdadeiro. A respeito da religião, é este princípio ainda mais importante que em qualquer outra matéria. Já vimos que só há uma religião verdadeira. É a religião de Jesus Cristo, que abrange todos os séculos, todos os povos, todos os homens, e que por esse motivo sempre foi chamada católica ou universal. As seitas protestantes não são esta religião una e católica de Jesus Cristo. Basta o nome para o indicar. Logo, não são a verdadeira religião. Logo, são um erro, uma corrupção do cristianismo. Já isto seria suficiente. Mas examinemos e vamos mais adiante. Terceiro ponto. Só Jesus Cristo, fundador do cristianismo, é dele Senhor. Ninguém ainda o negou. Nenhum homem, por conseguinte, tem o direito de ensinar, de pregar esta religião, se não houver sido encarregado disso por Jesus Cristo. Se eu vier a dizer-vos, meu amigo, vós sois cristão, a religião cristã ensina-vos tal ou tal doutrina, impõe-vos tal ou tal dever. Pois sabeis que eu venho reformar tudo isso. Em vez de crer como tendes feito até aqui, acreditai só o que eu vos ensino. Desembaraçai-vos de tal e de tal de vossos deveres que vos constrange. Permito-vos que a vossa religião vos proíbe. Ou seja, esse é o discurso protestante, né? Que se dá de várias formas, mas tem esse teor. Vós certamente me responderíeis, mas quem sois para proceder desta maneira? A minha religião só tem um Senhor, é Jesus Cristo. Porventura foi Ele que vos enviou? Quando e como vos enviou? Provai-me a vossa missão divina.
que eu lembro, né, só abrindo parênteses, do caso de São Francisco Xavier, um grande evangelizador, um grande santo místico, um homem que batizou milhões se eu não me engano, de chineses. Agora eu não recordo se foi na China ou se foi em outro país, não recordo bem agora. Mas o que aconteceu para onde ele foi, o local, as pessoas mergulhadas no paganismo pediram uma prova a ele, né, que Jesus Cristo de fato era Deus e era maior do que os deuses deles. Então ele pediu que levasse para o cemitério e mostrasse os corpos que há pouco tempo tinham falecido e já estavam enterrados há poucos dias. E ele mandou, se eu não me engano, foram 7 mortos que levantaram. Após a morte de São Francisco Xavier, o protestantismo apareceu neste local e quiseram pregar o protestantismo e negar a fé católica, induzir a essa negação. Eles levaram então esses missionários, entre aspas, protestantes, e o colocaram no cemitério lá e pediram assim: se vocês levantarem os mortos que foram levantados aqui por São Francisco Xavier, então saberemos que vós falais a verdade. Então eles não levantaram nenhum morto, né? E daí desistiram de evangelizar, entre aspas, né, de manipular a fé daquele povo. O povo estava com a fé solidificada. Continuando, né? Provai-me a vossa missão divina. Quando Lutero, Calvino, Zwingli, Henrique VIII e outros, há 300 anos se constituíram reformadores da religião cristã, esta dificuldade do mais simples bom, se o bem podia suspendê-los logo no princípio. Muitas pessoas lhe fizeram incontinente esta pergunta. Eles, porém, nada responderam. E só as más paixões aceitaram a sua nova religião. Portanto, só tem direito de ensinar a religião os que disso foram encarregados por Jesus Cristo. Mas estes enviados, estes doutores legítimos, únicos legítimos da religião, estes pastores legítimos do povo cristão, quem são? Como se podem reconhecer por meio de 2 observações muito simples. A primeira é um grande fato histórico, e de tal modo evidente, que os protestantes de boa fé nem mesmo pensam em o negar, a saber, que o Papa Bispo atual de Roma é o cabeça da religião católica e remonta por uma sucessão não interrompida de pontífices até o apóstolo São Pedro, e que os bispos católicos em todos os tempos foram olhados como sucessores dos apóstolos. A segunda explicação desse fato, pela simples leitura das passagens do Evangelho, em que nosso Senhor Jesus Cristo dá aos seus apóstolos e a eles só a missão sagrada de pregar a sua religião a todos os homens, e escolheu entre os mesmos apóstolos a São Pedro para ser a cabeça de toda a igreja, o laço de unidade dos pastores e dos fiéis, o fundamento imutável do edifício vivo que deve erigir. O que há mais claro, pergunto eu, o que há mais solene que esta missão pastoral e doutoral dos apóstolos? Recebe o Espírito Santo, lhe diz o Filho de Deus. Do mesmo modo que meu Pai me enviou a mim, vos envio eu a vós. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Eu estou convosco até o fim do mundo. Aquele que vos escuta, escuta-me. Escuta a mim. O que vos despreza, despreza-me a mim. Aqui uma nota de rodapé, né? Todavia, Calvino quis uma vez fazer um milagre para resolver a dificuldade. Desgraçadamente, tomou mal as suas medidas, ou antes, Deus é que las frustrou. Tinha pago a um homem para se fingir de morto, a fim de o ressuscitar. Depois, quando chegou em companhia de seus amigos, já a justiça divina havia castigado o seu cúmplice,
O fingido defunto estava realmente morto em seu leito. Lutero enchia-se de cólera quando se lhe perguntava pela prova da sua missão. Respondia, apelidando o indiscreto perguntador: asno, porco, cão, turco, endiabrado. Ou seja, não tinha argumentos e xingava, como hoje muitos neopentecostais fazem, né? Chama as pessoas de endemoniado, de possuído, né? Eu já levei esses nomes várias vezes, de bruxo, né? De tantas outras coisas, infelizmente. E as palavras do Senhor dirigidas a São Pedro não trazem consigo mesmo a sua evidência? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a ti que eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Por esta razão ficou São Pedro, como sempre o entenderam todos os séculos cristãos, constituídos. A gravação vai continuar no outro áudio. Salve Maria, continuando a gravação sobre se é melhor ser católico ou protestante. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a ti que eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Por esta razão ficou São Pedro, como sempre o entenderam todos os séculos cristãos, constituído por Jesus Cristo cabeça, fundamento imutável, doutor infalível, pastor de toda a igreja, de todos os seus discípulos. Estas palavras são tão claras que não há necessidade de arranjar ou arrazoar a respeito delas. Primeiro ponto: há uma igreja cristã, visto que Jesus Cristo diz a minha igreja. Há só uma, porque ele não diz as minhas, mas a minha igreja. E terceiro ponto: e de entre todas as que dizem ser esta igreja única, qual é a verdadeira? A única verdadeira é a que está fundada em São Pedro, que é governada por São Pedro, ensinada por São Pedro e cumpre vivo em seu sucessor. Logo, a Igreja Católica Apostólica Romana, de que o Papa, sucessor de São Pedro, é o pontífice e o cabeça. Que coisa mais simples que este raciocínio pode nos afirmar. Só ele me bastou para convencer um protestante, que depois se fez católico, e uma senhora russiana cismática. O Salvador, na ocasião de subir ao céu, insistiu de novo e confirmou o que havia dito a São Pedro por estas palavras: sê pastor dos meus cordeiros, sê o pastor das minhas ovelhas. E por conseguinte, ao Papa e aos bispos, pastores atuais da Igreja Católica, que são os únicos que remontam por uma sucessão não interrompida até São Pedro, primeiro dos apóstolos, e até os apóstolos que se endereçaram estas grandes promessas de Jesus Cristo. É a eles, e a eles só, que está confiada a missão de ensinar, de pregar, de conservar a religião. São eles, e só eles, só os pastores legítimos do povo cristão. E com eles, e só com eles, que Jesus Cristo permanece até a consumação dos séculos, para os preservar de todo erro no ensino e de todo vício na santificação das almas. E de todo vício e do processo, né, e para ajudar também no processo de santificação das almas. E notai aqui as imensas vantagens deste veículo de autoridade, que é a autoridade divina, claro e infalível, que nos apresenta a Igreja Católica. Como é fácil a qualquer católico reconhecer com certeza absoluta o que deve crer, o que deve evitar para ser cristão. Não tem mais que escutar o seu cura, enviado pelo seu bispo, e este unido ao Papa, que é o vigário de Jesus Cristo.
Esse não tem mais que escutar diz assim, que é uma forma segura escutar o pároco, o cura, né? Que era chamado o pároco. Seu ministro na terra, por quem ele ensina, por quem decide soberanamente o que é preciso crer, obrar e evitar. Como isto é belo e de forma simultânea, simples. Vede que perfeita unidade decorre desta autoridade. Por toda parte, a mesma doutrina, em Roma, em Paris, na China, na América, na Ásia, na África. Por toda parte, o mesmo verdadeiro ensino religioso, o do próprio vigário de Jesus Cristo. Por toda parte, o mesmo sacerdócio, aquele de que o Papa é o cabeça visível. Por toda parte, o mesmo culto, os mesmos meios de santificação e de salvação. Unidade, tanto mais bela, tanto mais sobre-humana, quanto a sociedade cristã governada pelo Papa, e ela só se estende por toda a terra. Há católicos por toda parte. O seu próprio nome indica, e é esta observação que já no seu tempo fazia Santo Agostinho, há 500 anos. No caso, né, há 1500 anos. Ele fala no sentido dele já falar isso no quinto século. Né? Católico quer dizer universal. A Igreja Católica abrange todos os tempos, todos os países, todos os povos. E o juízo universal terá lugar, como nosso Senhor Jesus Cristo anunciou, quando a Igreja Católica tiver pregado o Evangelho a todos os povos da terra. A Igreja Católica difunde a santidade cristã por toda parte onde penetra. Produz sempre e por toda parte a perfeição, mais sublime em todos aqueles que são dóceis ao seu ensino. Ela é a mãe dos santos. Há 19 séculos que não tem cessado de os produzir e de ver Jesus Cristo, seu Deus e fundador, confirmar por milagres a santidade de seus servos. Quarto ponto. O protestantismo, pelo contrário, como seu mesmo nome faz presumir, é uma desorganização de toda ordem, debaixo do pretexto de reforma. Neste termo, há escândalo. Dividida em 1000 pequenas seitas que se amaldiçoam umas às outras, e que não concordam senão em seu ódio contra a antiga igreja. Luteranos, calvinistas, zwinglianos, sacramentários, anabatistas, pedobatistas, ernutos, evangélicos, anglicanos, quáqueres, pietistas, metodistas, tremedores e mergulhadores. Ou seja, é uma grande anarquia religiosa, né? E sem contar hoje as igrejas pentecostais e as neopentecostais, né? Que um é contra a outra, cada uma prega uma coisa diferente e a confusão ainda é maior. O protestantismo tem atacado o cristianismo até em sua mesma essência e constituição. Rejeitou a regra fundamental da fé, que é o ensino infalível e a autoridade divina do Papa e dos bispos, únicos pastores, únicos doutores legítimos, e por esse modo, ao passo que fala em altas vozes da fé, usando isso aniquila a fé, isto é, a submissão do espírito e do coração ao ensino divino. E com efeito, o protestante não crê, senão na sua própria interpretação da palavra de Deus. Se faz juiz das controvérsias em lugar daqueles que Jesus Cristo constituiu juízes. Crê na sua razão e não na palavra de Deus que lê na sua Bíblia. Não tem crenças, não tem mais que opiniões, e essas variáveis como ele mesmo, e não crê senão em suas opiniões. Por isso, entre os protestantes, há tantas religiões quantas cabeças, e cada cabeça pode dela mudar todos os dias. Eu conheço uma família protestante muito respeitável, composta de 4 pessoas, e cada uma destas professa religião diversa. O protestantismo, por essa mesma razão,
Navega com qualquer vento de doutrina. Varia cada ano, cada dia, no símbolo da sua fé. Rejeita hoje o que ensinava ontem. Não conta nem unidade, nem antiguidade, nem universalidade, nem estabilidade alguma. Eu desafio a qualquer protestante para que me diga claramente o que todos devem crer, sob pena de não viverem na verdade cristã. Tu varias, dizia no outro tempo Tertuliano, a Montano, logo erras. Quinto ponto. O protestantismo produz virtudes, porque ainda conserva os restos da verdade no meio de suas destruições. Mas estas mesmas virtudes ressentem-se da mistura. Elas são quase sempre frias e orgulhosas, como as dos fariseus. Existem a despeito do protestantismo, mas na realidade são católicas. Pertence à Igreja. Os protestantes, quanto mais de nós se aproximam, mais reais e vivas são suas virtudes. Com justiça se disse da Inglaterra protestante, que era, entre as outras seitas, a menos disforme, por isso que era menos reformada. O protestantismo respeita tudo quanto há de consolador, terno e afetuoso na religião. A santa presença de Jesus Cristo no sacramento do seu amor, o tribunal da misericórdia e do perdão, o amor e a invocação da bem-aventurada Virgem Maria, essa doce mãe do Salvador, e que o mesmo Salvador nos dera por mãe no momento da suprema dor e do supremo momento da sua morte. A invocação dos santos, nossos irmãos mais velhos, nossos amigos, já entrados na pátria para onde nos chamam e onde nos esperam, as orações pelos mortos. Não tem culto religioso, porquanto não se pode dar este nome ao que se passa numa sala nua, a que se chama templo. Já entrastes lá, em um templo protestante? Julga-se à primeira vista que estas assembleias, melhor dizendo, se acham repassadas de espírito religioso, mas não é assim. Observem-se de mais perto, se reconhecerá que aí não há verdadeira presença de Deus. Não se experimenta principalmente o seu amor. Importa recordar-nos de que os fariseus eram em outro tempo mais regulares que os outros no tempo, ou seja, eram mais assíduos. O vício fundamental do protestantismo é a revolta, é o orgulho. Por conseguinte, é estéril em santos. Nunca pode produzir uma verdadeira irmã de caridade. Quero dizer, uma humilde e afetuosa serva de Deus e de seus pobres. O seu zelo é fanático. Os seus adeptos fervorosos são uns visionários, uns místicos vagos, que se creem ilustrados pelo Espírito Santo e a quem este pretendido Espírito revela muitas vezes coisas bem estranhas. Os seus missionários são os marcadores de Bíblias. Comparai-os, pois, aos apóstolos ou aos nossos missionários católicos, herdeiros do zelo, da caridade e do sofrimento dos apóstolos, como são da sua fé. Que diferença! Os seus ministros pregam sem missão. São uns senhores vestidos de preto e pregando uma moral íspida, que se resume nisto: lede a Bíblia e fazei o que quiserdes. Contanto, porém, que vos não lançais católicos. Com que direito ensinam eles os outros? Eles mesmos confessam que não são mais autorizados que os outros indivíduos, visto que todos os cristãos são padres, e segundo um grande número, todos os cristãos também. Com que direito interpretam eles a palavra de Deus aos seus irmãos? Acaso são infalíveis? Visto que toda religião cristã consiste na leitura da Bíblia, por que motivo lhe misturam a sua palavra humana? Estes homens casados não são os homens de Deus, os esposos da igreja, os homens da dedicação, do sacrifício, da caridade, da castidade e da perfeição.
Portanto, para nos resumir, as seitas protestantes, nascidas, as mais antigas há apenas 300 anos, e as mais modernas fabricadas e revistas, aumentadas e rebocadas à nossa vista, em nosso século, opostas à tradição histórica de todos os séculos passados, opostas à ideia de fixação, de unidade, de perfeição inseparável das obras de Deus. Não são. Salve Maria. É uma afirmação aqui que vai ser rebatida, né? É melhor ser protestante que católico. Sempre cada qual fica cristão e é quase a mesma coisa. Refutação. Sim. Quase como a moeda falsa é quase a mesma coisa que a verdadeira. A única diferença é que uma é verdadeira e a outra falsa. Primeiro, católico e protestante, quase a mesma coisa. Então não conheceis nenhum nem outro. É um texto de Monsenhor de Segur. Onde a Igreja Católica afirma, o protestante nega. O católico tem como regra de sua fé o ensino infalível da Igreja. O protestante rejeita a Igreja, despreza a sua autoridade e não conhece mais que a Bíblia, a qual interpreta como pode e como quer. O católico toma a vida cristã nos 7 sacramentos da Igreja e conserva principalmente mediante a recepção dos sacramentos da penitência e Eucaristia. O protestante não reconhece estes sacramentos, não conserva mais que o batismo e ainda esse. O católico adora na Eucaristia a Jesus Cristo, que aí está realmente presente. O protestante só nela vê um símbolo vazio, um fragmento de pão. O católico venera, invoca e ama a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, feito homem. O protestante em nenhum caso fez dela, e muitas vezes lhe vota desprezo e até aversão. O católico venera no Papa o vigário de Jesus Cristo, o cabeça dos fiéis, o pastor supremo e o doutor infalível da lei de Deus. O protestante só nele vê o anticristo, o vigário de Satanás e o inimigo da verdade. O protestantismo é para o catolicismo o mesmo que o não é para o sim. Isso nos pontos fundamentais da religião. Salva toda essa discordância, é absolutamente a mesma coisa. Segundo ponto. É melhor, dizeis vós, ser protestante que católico? Não. Só é melhor, ou antes só é bom, o que é verdadeiro. O resto não vale nada. Partir deste princípio evidente. Não há meio termo entre a verdade e o erro. O que não é verdadeiro é falso. E o que não é falso é verdadeiro. A respeito da religião, é este princípio ainda mais importante que em qualquer outra matéria. Já vimos que só há uma religião verdadeira. É a religião de Jesus Cristo, que abrange todos os séculos, todos os povos, todos os homens, e que por esse motivo sempre foi chamada católica ou universal. As seitas protestantes não são esta religião una e católica de Jesus Cristo. Basta o nome para o indicar. Logo, não são a verdadeira religião. Logo, são um erro, uma corrupção do cristianismo. Já isto seria suficiente. Mas examinemos e vamos mais adiante. Terceiro ponto. Só Jesus Cristo, fundador do cristianismo, é dele Senhor. Ninguém ainda o negou. Nenhum homem, por conseguinte, tem o direito de ensinar, de pregar esta religião, se não houver sido encarregado disso por Jesus Cristo. Se eu vier a dizer-vos, meu amigo, vós sois cristão, a religião cristã ensina-vos tal ou tal doutrina, impõe-vos tal ou tal dever. Pois sabeis que eu venho reformar tudo isso. Em vez de crer como tendes feito até aqui, acreditai só o que eu vos ensino. Desembaraçai-vos de tal e de tal de vossos deveres que vos constrange.
Permito-vos que a vossa religião os proíbe. Ou seja, esse é o discurso protestante, né? Que se dá de várias formas, mas tem esse teor. Vós certamente me responderíeis, mas quem sois para proceder desta maneira? A minha religião só tem um Senhor, é Jesus Cristo. Porventura foi Ele que vos enviou? Quando e como vos enviou? Provai-me a vossa missão divina. Que eu lembro, né, só abrindo parênteses, do caso de São Francisco Xavier, um grande evangelizador, um grande santo místico, um homem que batizou milhões se eu não me engano, de chineses. Agora eu não recordo se foi na China ou se foi em outro país. Não recordo bem agora. Mas o que aconteceu para onde ele foi, o local, as pessoas mergulhadas no paganismo pediram uma prova a ele, né, que Jesus Cristo de fato era Deus e era maior do que os deuses deles. Então ele pediu que levasse para o cemitério e mostrasse os corpos que há pouco tempo tinham falecido e já estavam enterrados há poucos dias. E ele mandou, se eu não me engano, foram 7 mortos que levantaram. Após a morte de São Francisco Xavier, o protestantismo apareceu neste local e quiseram pregar o protestantismo e negar a fé católica, induzir a essa negação. Eles levaram então esses missionários, entre aspas, protestantes, e o colocaram no cemitério lá e pediram assim: se vocês levantarem os mortos que foram levantados aqui por São Francisco Xavier, então saberemos que vós falais a verdade. Então eles não levantaram nenhum morto, né? E daí desistiram de evangelizar, entre aspas, né, de manipular a fé daquele povo. O povo estava com a fé solidificada. Continuando, né? Provai-me a vossa missão divina. Quando Lutero, Calvino, Zwingli, Henrique VIII e outros, há 300 anos se constituíram reformadores da religião cristã, esta dificuldade do mais simples bom, se o bem podia suspendê-los logo no princípio. Muitas pessoas lhe fizeram incontinente esta pergunta. Eles, porém, nada responderam. E só as más paixões aceitaram a sua nova religião. Portanto, só tem direito de ensinar a religião os que disso foram encarregados por Jesus Cristo. Mas estes enviados, estes doutores legítimos, únicos legítimos da religião, estes pastores legítimos do povo cristão, quem são? Como se podem reconhecer por meio de 2 observações muito simples. A primeira é um grande fato histórico, e de tal modo evidente, que os protestantes de boa fé nem mesmo pensam em o negar, a saber, que o Papa Bispo atual de Roma é o cabeça da religião católica e remonta por uma sucessão não interrompida de pontífices até o apóstolo São Pedro, e que os bispos católicos em todos os tempos foram olhados como sucessores dos apóstolos. A segunda explicação desse fato, pela simples leitura das passagens do Evangelho, em que nosso Senhor Jesus Cristo dá aos seus apóstolos e a eles só a missão sagrada de pregar a sua religião a todos os homens, e escolheu entre os mesmos apóstolos a São Pedro para ser a cabeça de toda a igreja, o laço de unidade dos pastores e dos fiéis, o fundamento imutável do edifício vivo que deve erigir. O que há mais claro, pergunto eu, o que há mais solene que esta missão pastoral e doutoral dos apóstolos? Recebe o Espírito Santo, lhe diz o Filho de Deus. Do mesmo modo que meu Pai me enviou a mim, vos envio eu a vós. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Eu estou convosco até o fim do mundo. Aquele que vos escuta, escuta-me. Escuta a mim. O que vos despreza, despreza-me a mim.
Aqui uma nota de rodapé, né? Todavia, Calvino quis uma vez fazer um milagre para resolver a dificuldade. Desgraçadamente, tomou mal as suas medidas, ou antes, Deus é que las frustrou. Tinha pago a um homem para se fingir de morto, a fim de o ressuscitar. Depois, quando chegou em companhia de seus amigos, já a justiça divina havia castigado o seu cúmplice. O fingido defunto estava realmente morto em seu leito. Lutero enchia-se de cólera quando se lhe perguntava pela prova da sua missão. Respondia, apelidando o indiscreto perguntador: asno, porco, cão, turco, endiabrado. Ou seja, não tinha argumentos e xingava, como hoje muitos neopentecostais fazem, né? Chama as pessoas de endemoniado, de possuído, né? Eu já levei esses nomes várias vezes, de bruxo, né? De tantas outras coisas, infelizmente. E as palavras do Senhor dirigidas a São Pedro não trazem consigo mesmo a sua evidência? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a ti que eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Por esta razão ficou São Pedro, como sempre o entenderam todos os séculos cristãos, constituídos. A gravação vai continuar no outro áudio. Salve Maria, aqui concluindo a parte sobre se é melhor ser católico ou protestante. Portanto, para nos resumir, eu estou repetindo aqui, certo, novamente, as seitas protestantes nascidas, as mais antigas, há apenas 300 anos, isso no caso do tempo do Monsenhor Segur, né? Hoje já são 500 anos. E as mais modernas fabricadas revistas, aumentadas e rebocadas à nossa vista, em nosso século, opostas à tradição histórica de todos os séculos passados, opostas à ideia de fixação, de unidade, de perfeição inseparável das obras de Deus. Não são nem pode ser a sociedade ou igreja, uma santa e universal dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, estabelecia e constituída há 18 séculos pelos apóstolos deste divino mestre. Bem poderia eu ainda aduzir outras provas, mostrar a impossibilidade absoluta de provar a inspiração divina da Escritura santa e especialmente do Evangelho sem a infalível autoridade da Igreja. Os absurdos que os protestantes são obrigados a devorar quando querem ser consequentes e permanecer fiéis a seus princípios. A ligação íntima e lógica que existe entre os princípios protestantes e as doutrinas anárquicas dos revolucionários. Porém, o que já tenho dito é suficiente. Aqui uma nota de rodapé ainda sobre quando falava lá da igreja, entre aspas, né, da Inglaterra, que ela era muito ainda próxima à igreja católica, né? Por isso ela era bem admirada. Aí tem uma nota de rodapé falando o seguinte: há 25 ou 30 anos que os protestantes, que ainda são cristãos, tendem singularmente a aproximar-se da Igreja Católica. A religião que estes se reservam quase não tem de protestante senão o nome. Imitam-nos em muitas coisas, e alguns de seus ministros já não se declaram contra a Igreja. Muitos invocam a Santíssima Virgem, creem na missa, entre outras coisas. É o bom senso e a verdade que pouco a pouco vão dominando as preocupações da infância e de seita. Outro rodapé. Uma observação notável é que nunca se viu um bom católico instruído em sua fé, sincero em sua piedade, fazer-se protestante para se tornar melhor, ao passo que os protestantes que se fazem católicos são ordinariamente os mais piedosos, mais ilustrados e mais probos, mesmo por confissão de seus correligionários. Frequentemente, e em nossos dias com mais frequência do que nunca, se tem feito católicos alguns protestantes
em artigos de morte, e nunca católico nenhum se fez protestante neste terrível momento, em que sua verdade se acha diante da alma para o julgar. Esta única observação bastaria para decidir a questão que nos ocupa e para nos fazer concluir a veracidade da religião católica. Por consequência, para ser cristão não basta crer que Jesus Cristo é Deus, mas é necessário, além disso, crer tudo quanto ele nos revelou. Logo, ser cristão e ser católico é uma só e mesma coisa. Logo, fora da Igreja Católica não há verdadeiro cristianismo. E como proclamava há 16 séculos São Cipriano, bispo e mártir, ninguém que não queira ter a Igreja por mãe pode ter a Deus por pai. Logo, todo protestante que conhece a verdadeira Igreja, a Igreja Católica, Apostólica e Romana, governada e ensinada pelo Papa, e é obrigada a voltar para ele, sob pena de perder a sua alma, em religião muito mais que em outra qualquer coisa. É necessário abandonar o erro logo que se conhece e aderir à verdade. Ou seja, se a pessoa reconhece que a Igreja Católica é a única fundada por Cristo e por orgulho não quer voltar, ela está incorrendo em grande perigo de perder sua alma. Portanto, não é mais verdade dizer eu posso ser católico ou protestante, ou cismático, sem deixar de ser cristão, do que dizer eu posso ser turco, pagão, judeu ou cristão, sem deixar de possuir a verdadeira religião. É um ponto aqui, para terminar, do rodapé. Não duvidamos em insistir sobre o protestantismo, por causa de uma espécie de recrudescência na propaganda que certos ministros protestantes fazem em muitos países, especialmente em Paris. Dividiram toda a cidade em seções e afadigam-se muito para fundar escolas e atrair a si os filhos das classes operárias. Além disso, há uma ligação íntima entre os princípios protestantes e as doutrinas revolucionárias que minam a França. O pai dos nossos anarquistas é Calvino, e o pai de Calvino é o diabo. Vós, ex patri diabolo estis. Não hei de submeter-me. Non civiam. É a divisa de todos eles. Como também fala São Pio de Pietrelcina, o protestantismo tem um fundador sobrenatural e ele se chama Lúcifer. Polêmico, mas que grandes teólogos e também um grande santo fala. Não estou falando que isso nos leve à guerra contra os protestantes, mas deve nos ajudar a entender melhor a nossa fé.